saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus ilumine a sua casa, que Deus faça resplandecer a luz do rosto dele na sua vida, te tirando de todas as trevas, porque quando a luz de Deus chega, as trevas são dissipadas, o mal vai embora. Eu estou aqui mais uma vez lhe convidando para orar conosco, independente de placa ou de religião. O nosso Deus é muito maior que placa, é muito maior que religião. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Estamos aqui determinando que esse sábado seja uma bênção, seja de colheita, seja de respostas, de boas notícias para os que creem. Prepara aí um copo com água, se você puder. Eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez essa água consagrada, energizada por Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará o sobrenatural, chegará o milagre. Chegará a cura, chegará o livramento, chegará a libertação. Nós estamos aqui todos os dias, iniciando o dia, sempre na presença de Deus, priorizando Deus, apresentando a Ele as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Você que quiser, você que pode, coloca aí o seu nome para oração, o nome de um familiar, escreva aqui qual área da sua vida você precisa de socorro, você precisa da intervenção divina, bem como também se inscrever no canal, porque só de estar inscrito, você já recebe uma cobertura de orações. Nós oramos todos os dias também pelos inscritos no canal. E você inscrito, você é sempre notificado toda vez que um vídeo novo é lançado aqui no canal. Esse canal aqui do YouTube é para te alimentar através da fé, palavras, ensinamentos, que vão te fortalecer. Você sabe que quanto mais forte, espiritualmente nós estamos, mais a gente ganha imunidade contra o mal. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não somos atingidos, porque Deus nos guarda, nos blinda. Mas quando você está fraco espiritualmente, qualquer ventinho te gripa, te derruba, qualquer probleminha te abate. E quando você está forte na palavra, você passa como um trator por cima dos problemas. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho. Nesse domingo, por exemplo, nós temos e teremos aqui o culto, aquele culto da transformação de vida, transformação da família, 8 horas da manhã. Inclusive, nesse domingo, participando da Santa Ceia, pela fé. Vamos estar nos assentando à mesa com Jesus. Se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. Se geograficamente você mora longe, não dá para vir, aí você faz da sua casa uma extensão da igreja, participando pelo nosso canal no YouTube, virtualmente. Você ouvindo, praticando, obedecendo, a sua vida muda, a sua história muda. Então, já se programe para nesse domingo começar uma vida nova, renovar os seus votos, a sua aliança com Deus, buscar aquele que está vivo e que é poderoso para transformar a sua vida, tal como transformou água em vinho.
Nós vamos fazer agora a nossa oração. Se possível, aí onde você está, feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, graças te damos pela tua misericórdia. Não fosse essa misericórdia há muito, nós já teríamos naufragado. Porém, graças te damos. E aqui pedimos, meu Deus, que o Senhor tome a frente na nossa vida. Venha nos guardar, nos proteger, nos blindar de todas as forças do mal. Eu sei, meu Pai, que existem pessoas aflitas, existem pessoas agora angustiadas, desesperançadas, com tantos problemas que se a gente fosse aqui citar todos os problemas, nos faltaria tempo. Mas o Senhor é o Deus que cura o doente, que liberta o cativo, que salva o perdido. O Senhor pode agora enxugar as lágrimas dessas pessoas. Um toque do teu poder muda toda e qualquer situação. Então, meu Pai, toca nessas pessoas. Toca agora, de maneira, meu Deus, que aconteça o livramento, que aconteça a libertação, que aconteça a transformação. Ó poderoso de Israel, ilumina essas pessoas, meu Pai, de tal maneira que onde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Remova da vida dessas pessoas todo complexo, trauma, depressão, opressão. Ó poderoso de Israel, faça outra vez acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra. E se essa pessoa não estava obedecendo, não estava te servindo, te buscando, que ela tenha ânimo, forças para começar uma nova etapa contigo, uma nova vida com o Senhor. Abençoa esse sábado, meu Pai, que seja de colheita, que seja de sinais, prodígios e maravilhas. Que esse sábado seja uma bênção na vida dessas pessoas. Que esse sábado seja de respostas, meu Pai. Nós estamos profetizando que esse mês de dezembro será o mês da colheita. O que essa pessoa não colheu o ano inteiro, ela vai colher nesse mês. O que ela não colheu a vida inteira, ela vai colher nesse mês para a tua glória. Então faça outra vez que milagres extraordinários aconteçam. A água que ela preparou, que seja consagrada, e ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa todos que deixaram os nomes, o pedido aqui para a oração. Os inscritos no canal que sejam protegidos, abençoados pelo Senhor, fortalecidos. Oh, meu Pai, abençoa esse domingo, a Santa Ceia. Abençoa esse país que no legislativo, no executivo, no judiciário venha predominar a tua justiça, a tua misericórdia. Livra-nos dos males físicos e espirituais, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos. E você aí onde você está, respire fundo, receba paz. Pela fé você respira o poder, o Espírito de Deus. E você que crê, diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder de Deus. Amém. Que esse sábado seja uma bênção. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação para você. Se você puder ficar um pouco mais, ouça, que você será fortalecido. Bom dia, bom sábado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 25, versículo 17 ao 19, a gente vai meditar. Ou pelo menos vai ser o nosso ponto de partida, né? Eu queria que, pelo menos nos cultos, aos domingos, se você tiver um caderninho para ir anotando, é bom, para você depois não esquecer. E depois chegar em casa, quando você tiver um tempinho, vai lá e você vai recapitular aquilo que você ouviu. Porque no mesmo culto, Deus ele fala em diversas áreas da sua vida, de diversas maneiras. E se a gente não estiver atento àquela palavra que era para produzir tal milagre,
ela passa despercebida e você deixa de receber o milagre. Eu costumo dizer que o milagre acontece na hora da palavra, na hora da pregação. Não é na hora da oração. Porque na hora da palavra, da pregação, que você decide obedecer, que você decide abandonar o pecado, abandonar o que é ilícito. É na hora da palavra, na hora da pregação, que você toma decisões de assumir Jesus. Você toma decisões de se afastar de algumas coisas, se aproximar de outras, que você toma decisões para obedecer aquilo que você está ouvindo, e nessa tomada de decisão, o mal é vencido, o diabo é vencido. Não é simplesmente a oração. Tem pessoas que ela fica a reunião inteira, o culto inteiro dispersa, o culto inteiro ela fica com a cabeça no mundo da lua. Na hora do culto ela fica mexendo no celular, ela fica no WhatsApp, ela fica conversando fiado. E aí quando termina o culto ela vem pedir a oração por uma coisa que já era para ter acontecido dentro do culto, na hora da palavra, na hora da pregação. Não é que você não deve vir pedir oração, não. Só para você entender que tem coisas que Deus já está te dando no momento da palavra, e que se você não estiver atento, você pensa que no final do culto, quando eu receber a oração, eu recebo o milagre. Mas o milagre já tinha sido liberado para você na hora da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como a verdade liberta, a verdade salva. A verdade transforma, a verdade prospera, a verdade abençoa. A verdade transforma a sua vida, tal como Jesus transformou água em vinho. O poder de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, ele revoluciona, ele transforma. E aqui, no livro de Deuteronômio 25, versículo 17, pelo menos na versão atualizada, diz: Amaleque será destruído. O título. Quem eram os amalequitas? Quem eram os amalequitas? Os inimigos do povo de Deus. Tá bom. Mas eu vou abrir um pouquinho o leque para você compreender, para você entender. Davi, lá no livro de 1 Samuel 30, na cidade de Ziclag, Davi, ele estava encontrando refúgio na cidade dos filisteus. Quem eram os filisteus? Inimigos de Israel. Só que o filho de Davi queria matar Davi. Saul queria matar Davi. Saul persegue Davi. E Davi, para não entrar em litígio com Saul, porque Davi podia muito bem ter matado Saul. Teve uma vez que Davi foi lá na cama de Saul. Davi passou pelos soldados de Saul, pelo exército de Saul, todo mundo dormindo. Saul estava dormindo. Davi pegou a espada de Saul, subiu o morro e acordou todo mundo. Tocou a trombeta lá, acordou todo mundo. Saul saiu desesperado na porta da tenda, todo mundo desesperado. E aí Davi pegou a espada de Saul e levantou, falou: aqui, Saul, se eu quisesse, eu já tinha te matado. Só que Davi tinha um princípio. Ele dizia assim: eu não vou tocar no ungido de Deus. Se esse ungido de Deus, ele se desviou, ele se afastou, se esse ungido de Deus, ele não tem mais temor, porque foi o que aconteceu com Saul, não é problema meu. Mas ele é ungido, eu não vou tocar. Porque Davi podia ter tocado. Davi podia ter resolvido o problema. Davi estava mostrando o seguinte, está vendo? Toda a sua guarda, todos os seus soldados, todo esse amparo que você tem aí, não impediu de eu chegar na tua cama e tomar a tua espada e levar embora. Eu podia ter te matado, ninguém nem ia saber. Ninguém nem ia saber. Mas aí Davi, para não entrar em litígio, Davi foge. E Davi encontra guarida. Davi encontra refúgio. Onde? Nos filisteus. O rei dos filisteus falou para Davi: faz o seguinte, junta sua tropa aí, sua família, seus soldados, a família dos seus soldados, e fica na cidade de Ziclag. Então,
até resolver isso. Aí Davi foi para Ziclag, ficou em Ziclag. Se você perceber, na guerra que Saul morre contra os filisteus, nessa guerra, é justamente a guerra que Davi não foi com os filisteus. Por que Davi não foi? Uma guerra antes, Davi vai com os filisteus. E quando Davi vai com os filisteus e eles vencem, não é contra Saul ainda não. E Davi volta para Ziclag com seus soldados. Quando ele chega em Ziclag, a Bíblia diz que a cidade, que barulho é esse? A Bíblia diz que Ziclag está queimada. Porque os amalequitas invadiram Ziclag, roubaram as mulheres, levaram as mulheres, os filhos como escravos, roubaram os bens, os animais e colocaram fogo na cidade. Davi chega de uma batalha com seus soldados, a família foi sequestrada, a cidade queimada, tudo destruído. Davi podia nesse momento falar que Deus não existia, que Deus não era Deus. A Bíblia diz que os soldados de Davi quiseram apedrejar Davi. Colocaram culpa em quem? Em Davi. Porque é só mudar o cenário, os desleais aparecem. Enquanto você está dando o pão, você está recebendo tapinha nas costas. O dia que você não der o pão, os desleais vão surgir, vão aparecer, vão te criticar, vão te apedrejar. Isso acontece no seu trabalho, isso acontece na sua empresa, isso acontece na sua casa. Como aconteceu na casa de Davi. Só que eles querendo apedrejar Davi, choraram. Davi também chorou. Tem hora que você chora. Você não é de ferro. O problema é permanecer chorando. A Bíblia diz que eles desanimaram. O problema não é desanimar, o problema é permanecer desanimado. E aí a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Davi pediu para o sacerdote a estola sacerdotal. Porque quando eles iam para uma guerra, o sacerdote colocava a estola, tipo uma manta, e ele consultava o Senhor. Ele falava com Deus, ó Deus, a gente deve ir, não deve ir, deve ficar, como que é? Sacrifica antes, o que o Senhor quer? Mas nesse dia, que tocou na família de Davi, Davi não pediu para o sacerdote consultar a Deus. Davi falou, me dá a estola, que eu vou consultar o Senhor. E Davi consultou o Senhor e falou, Senhor, devo perseguir os meus inimigos? Se eu perseguir, eu vou alcançar? Em outras palavras, se eu alcançar, deixa comigo, que eu vou trazer tudo de volta. Eu vou saquear eles, e tudo que eles tomaram eu vou trazer de volta. Aí Deus responde, Davi diz, persegue os seus inimigos, porque você vai alcançar, e você vai libertar tudo, você vai livrar tudo. Davi perseguiu, recuperou tudo, nenhuma coisa faltou, nem pequena nem grande, é o que está escrito. Mas eu queria que você gravasse esse momento, que Davi não pediu para o sacerdote consultar o Senhor, Davi trouxe para si a responsabilidade. Por quê? Preste atenção, existem guerras que não é para você entrar. Existem guerras que não é para você entrar. Deus permitiu, olha como que Deus trabalha. Deus permitiu os amalequitas invadir Ziclag, destruir. Agora Davi, que ele iria na guerra ajudar os filisteus, porque ele devia favor, os filisteus estão dando guarida, estão dando morada. E ele iria para a guerra contra Saul. Agora Deus arrumou uma guerrinha para ele particular, porque ele vai ter que trazer as esposas de volta, vai ter que trazer os bens. Deus arrumou uma outra guerrinha para ele não ir na guerra contra Saul, porque se ele vai na guerra contra Saul, que Saul morre, aí a gente precisa de uma outra pregação para falar isso, mas a gente ia ter uma outra vertente na Bíblia. O sangue de Saul não podia vir das mãos de Davi, por Davi. Então Davi nem está na guerra contra Saul, porque nesse momento que Davi está indo buscar as esposas, tudo que foi sequestrado,
Saul está chegando lá do outro lado, os filisteus vão guerrear contra ele. E é nessa guerra que Saul morre. É nessa guerra que Davi está tendo uma guerrinha particular. Porque não é para Davi guerrear contra os seus. Davi não é filisteu e não era para ele guerrear contra Israel. E aí eu queria que você entendesse que tratando-se de guerra, de luta com a sua família, com o seu familiar, não é para você ficar pedindo para o sacerdote, para o pastor, ora aí pastor. Não, você tem que tomar a estola, você tem que trazer a responsabilidade para si, você tem que guerrear. A guerra contra o diabo agindo no seu filho, no seu marido, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, é você que tem que trazer a responsabilidade para si e falar, eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Esse vício vai sair do meu filho, vai sair do meu marido, essa miséria vai sair da minha casa, essa situação vai sair. Esse problema vai ser solucionado. Eu vou trazer a responsabilidade para si. Davi trouxe para si. Davi disse, me dá a estola. Eu vou consultar a Deus. Eu devo ir? Deve. Eu vou libertar? Vai. Então é você que tem que falar, peraí, eu não aceito o diabo deitar e rolar, fazer festa na minha casa. Tanto é que quando Davi chegou no alto, que olhava para o vale onde estavam os inimigos, os amalequitas, a Bíblia diz que os amalequitas estavam fazendo festa. Eles estavam festejando, o pandeiro estava apanhando com tudo que eles roubaram de Davi. Davi foi e acabou com a festa dos amalequitas, dos inimigos. O diabo está fazendo uma festa, está festejando com a sua doença. O diabo está sambando, festejando com o seu choro, com a sua tristeza, com a sua amargura. Ao invés de você ficar chorando num canto, amargurado num canto, ao invés de você ficar se escondendo, se vitimizando, toma a estola sacerdotal, em outras palavras, toma as rédeas, toma o controle, traz para si a responsabilidade, traz para si, se reanima em Deus, traz para si a responsabilidade e diz, espera aí, eu vou mudar esse cenário, não é o lugar que me muda, não, sou eu que vou mudar o lugar. Sou eu que vou mudar o lugar, sou eu que vou vencer, sou eu que vou orar, fazer voto, guerrear, sou eu que vou botar o diabo para correr. A responsabilidade é sua. Então não é você aceitar a derrota, é você mudar o lugar, mudar o cenário, através da fé. Não é na força do braço, da fé, da obediência, da fidelidade a Deus, do temor a Deus. E aí, a Bíblia diz que quando Davi vai com 600 homens para recuperar tudo que tinha perdido, no meio do caminho, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 30, que 200 dos 600 ficaram para trás porque estavam cansados. E Davi continuou com os 400 valentes. Mas 200 ficaram para trás. Eu queria falar hoje dos 200 cansados que ficaram para trás. Em Gideão, ele perseguindo os reis dos amalequitas, midianitas, a Bíblia diz que mesmo cansado, Gideão continuou perseguindo. Eu aprendi, quando eu servi o exército, que no dia que você não tem força mais nenhuma, naquele momento que parece que as suas forças estão esgotadas, que você não aguenta mais, você ainda tem mais 40% de energia. O sargento colocava a gente para correr, para esfolar, para rolar no chão, para rolar na ribanceira, rola para cá, rola para lá. E na hora que não tinha mais energia nenhuma, parecia que, sabe, quando você está com a perna já tremendo, já com espasmo, aí quando ele dizia, você ainda tem mais 40%, parecia que vinha uma força, uma energia, não sei se era do inferno, não sei de onde, mas vinha, e você não tinha como não ter força, porque você tinha que ter força. Senão o chicote estalava.
Então, conosco espiritualmente é a mesma coisa. O dia que você achar, a hora que você achar que está tudo perdido, que não tem mais força, você tem mais 40%. Deus dá força ao cansado, está escrito. Só que eu queria que você gravasse uma frase, seria bom separar esse trecho. Homens cansados negociam princípios, valores. Homens cansados negociam princípios, valores. Homens cansados trocam a bênção, o sobrenatural, por prato de lentilha, para atender uma necessidade momentânea, e abandonam aquilo que seria eterno. O diabo, sabendo disso, sabendo que você vai continuar fiel a Deus, temendo a Deus, honrando a Deus, o diabo vai tentar te cansar. O diabo vai tentar criar meios, situações, para que você não realize o seu sonho, não alcance o que você quer, não alcance o que você deseja, para que você tenha as suas forças esgotadas, como se as suas forças fossem sugadas. E aí você, quando se cansa, espiritualmente falando, você negocia princípios. Você deixa de ser fiel a Deus, você deixa de honrar a Deus, você deixa de ouvir a Deus para ouvir os outros. Você cansado espiritualmente, você se torna uma presa fácil para o diabo. Porque você já não ora, você já não jejua, você já não faz voto, você já não crê no poder do altar. E aí você negocia princípios. Deus dá força ao cansado. Davi continua a perseguição com os 400 valentes, que mesmo cansados também, eles também estavam cansados. Não é que eles tinham mais disposição do que os outros 200, eles estavam cansados. Só que o propósito era maior do que o cansaço. O propósito, quando é maior do que o cansaço, você tira a força da fraqueza. Você continua, você permanece, você não desiste, você não para no meio do caminho. Então, no livro de Deuteronômio 25, versículo 17, Deus nos revela algo que aconteceu com o povo que saiu do Egito, da escravidão, rumo à terra prometida. Que eles passaram pelo deserto. Se eles saem do Egito hoje e entram na terra prometida amanhã, eles iam fazer da terra prometida um Egito. Porque eles ainda não tinham estrutura, disciplina, eles ainda não tinham condições de desfrutar de tudo aquilo. Eles eram escravos. Então a passagem pelo deserto era mais uma disciplina, uma doutrina para eles aprenderem a se reeducar, para quando entrar na bênção, não perder a bênção. Tanto é que é nessa passagem do deserto que Deus vai dar o livro de Levítico, o livro das 613 leis. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque o povo ainda era um bando, o povo não era uma nação. Um bando significa que cada um quer fazer do seu jeito, da sua maneira, não tinha ordem. E não tendo ordem, não tem progresso. O que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Por que o Brasil não progride? Porque não tem ordem. O dia que tiver ordem, terá progresso em tudo. O dia que tiver disciplina, tem progresso. Por isso eu digo, se você vem aqui e obedece o que você ouve, e a sua vida não muda, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Porque é impossível alguém obedecer e não vencer. É impossível alguém obedecer, se sujeitar e não ser transformado. Aí, no caminho, na passagem pelo deserto, muitos foram ficando para trás. Muitos também foram se cansando. E o problema é que quando você se cansa, você começa a criticar quem está indo para frente. Quando você se cansa espiritualmente, você começa a condenar. Você começa a reclamar.
Quando você se cansa, você começa a colocar defeito nos outros. Porque você queria que o outro também se cansasse como você, parasse como você, e não continuasse. Diz que numa sala de aula, os alunos que tiraram 0 na prova foram reclamar, pedir para o professor fazer uma outra prova, porque, pelo que eles estavam falando, todo mundo tinha tirado 0. Ninguém tinha conseguido passar de 5. E a professora falou, pois é, mas o Zé tirou 10. Se o Zé não tivesse tirado 10, fosse igual toda a nota, então eu, professora, iria entender que o problema está comigo, eu que excedi muito nas perguntas. Mas o Zé ouviu as mesmas aulas que vocês, só que ele tirou 10. Então o problema não sou eu que dei uma prova muito difícil, foi vocês que não estudaram. Porque o Zé tirou 10. O Zé acabou com a vida de todo mundo. Mas o problema não era que o Zé acabou com a vida de todo mundo, é que todos os outros, 99%, não prestaram atenção, não estudaram, não fizeram a parte deles. Aí os outros vão criticar o Zé. Aí os outros vão apedrejar o Zé só porque o Zé fez o que ele tinha que fazer. Aí a Bíblia diz aqui assim, ó, versículo 17, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou, onde? Onde? Na retaguarda, todos os desfalecidos. Vê se é na versão fiel que diz, nesse versículo, cansados. Todos os desfalecidos que iam após ti. Como te saiu? Não, quando estavas, isso aqui é na fiel? Coloca o 17, então, por favor. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Aí vamos para o 18, desculpa. Quando te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti. Numa outra versão, que eu não lembro agora, está dizendo cansados, que é a mesma coisa. Estando tu, aqui ó, estando tu, o quê? Cansado e afadigado. E não temeu a Deus. O problema é que eles ficaram para trás, cansados, e assim como eles cansaram fisicamente, o temor foi embora. Eles começaram, com certeza, a murmurar, a duvidar de Deus, a condenar os outros. Porque todo crente, toda pessoa cansada espiritualmente, que se afasta do rebanho, se ela não vigiar, ela está a 1 milímetro de perder o temor. O problema não foi você se cansar, o problema foi que você perdeu o temor. Porque tem gente também que se cansou, mas continuou sendo fiel, continuou fazendo voto, continuou crendo, e Deus dá força ao cansado. Aí Deus vai lá e reanima. Aqui, a Bíblia, historicamente, nós sabemos que os amalequitas eram os chacais do deserto. Aqueles que iam ficando para trás, eles iam roubando, eles iam matando, eles iam sequestrando os bens. Se você ficar para trás do rebanho e perder o temor, até o que é para dar certo vai acabar dando errado. Porque você vai acabar olhando para onde você não tinha que olhar, murmurando o que você não tinha que murmurar, reclamando do que você não tinha que reclamar. Você vai acabar duvidando do poder de Deus. Aí diz assim, quando pois o Senhor, aqui na versão atualizada mesmo, quando pois o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres,
apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deus está dizendo assim, se você mesmo cansado, se você não perde o temor, se você não perde a fé, vai chegar uma hora que você vai alcançar a herança. Você vai alcançar a promessa. Quando você alcançar a promessa, Deus vai apagar da sua vida a memória de Amaleque. Eu estou curado dos vícios há 30 anos, sem vontade, sem desejo, sem recaída. Deus, tem 30 anos que Deus apagou da minha vida, apagou os vícios. Deus apagou, Deus riscou. Sabe o que é apagar? Você pegar uma borracha e apagar? Não existe mais na minha vida. O vício nunca mais existiu, não existe e não existirá mais. Aquilo que hoje é a sua dor, é a sua aflição, é o seu sofrimento, se você permanece temendo, ouvindo, obedecendo, Deus vai apagar. Vai apagar nunca mais esse problema. Não é que eu esqueço, vou esquecer que fui viciado. Não. O meu testemunho vai salvar pessoas. O apagar, Deus está dizendo assim, nunca mais. Se hoje você passa fome, você nunca mais vai passar fome. Você nunca mais vai saber o que é isso. Se hoje você está desenganado pela medicina, você nunca mais vai saber o que é um hospital. Você nunca mais vai saber o que é uma dor. Nem de orelha. Nem de cabeça, nada. Se hoje você é infeliz no amor, você nunca mais vai saber o que é isso. Se hoje você vive o inferno dentro de casa, porque a sua casa era para ser um lugar de paz, de união, de amor, de compreensão, de proteção. E para algumas pessoas é desse lugar que brotam os seus piores tormentos. Uma palavra é o suficiente para estourar uma guerra, um não se dá com o outro. São guerras que você não deveria lutar contra a sua casa, contra a sua família. Você deveria lutar a favor, mas tem gente lutando contra. É como se fosse um cabo de guerra, um puxando de um lado, outro puxando do outro. São guerras que não deveriam existir. Pelo contrário, deveria existir união, amor, compreensão. Deveria existir, um outro espírito nessa casa. Mas Deus está mostrando para a gente que se você está cansado, já perdeu o temor, Ele ainda está te dando uma chance de você se arrepender hoje, abandonar o pecado e assumir Ele, assumir um compromisso com Ele. Deus está te dando condições, se você hoje está acometido pelos amalequitas, porque você foi ficando para trás, você foi desistindo, desanimando, e hoje você está cheio de mágoa, ódio, maus olhos, malícia. Deus está ainda tentando abrir os seus olhos e falando, se liberta, se livra, joga fora o que não presta, volta à prática das primeiras obras, volta à prática da fé. Deus está dizendo para mim, para você, que a colheita vai chegar, como chegou a terra prometida para os que permaneceram, para os que guardaram a fé, para os que temeram. É bem verdade que daquela multidão, só Josué e Calebe entraram na terra. E os demais foi a nova geração, os que nasceram no deserto, os de 20 anos para baixo. É bem verdade que da velha geração, dos que eram cascudos, vamos colocar assim, na fé, que era para ter entrado, só entrou Josué e Calebe. A Bíblia diz, visto que neles fora encontrado um espírito diferente. Eles não duvidaram. Eles não desanimaram. Quando eles viram os inimigos, eles disseram, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar na terra. Um detalhe que Deus falou para Moisés assim, avisa o povo aí, para tomar posse. Quando eles chegaram próximo da terra, Deus falou para Moisés assim, lá em Números, Deus falou para Moisés assim, vai lá e toma posse da terra. A terra é tua. Moisés, olha o que Moisés vai fazer. Olha o que é um líder não ser guiado por Deus, ou não ouvir a Deus. Olha a miséria que acontece. Deus chega para Moisés e diz, chega lá e toma posse da terra. Aí Moisés chega e diz assim, separa 12 representantes de cada tribo, e Moisés fala assim, vamos ser mais cauteloso, porque a gente não sabe o que tem lá. Vá lá vocês, 12, e espia a terra.
dá uma sondada, verifica se está tudo liberado, se não está, se pode entrar todo mundo tranquilo, se tem inimigo, se não tem. Deus não mandou espiar a terra. Quem mandou foi Moisés. Quem mandou foi Moisés. Por isso você tem que tomar cuidado com quem te aconselha. Cuidado com quem você pede conselho. Você pede conselho a uma pessoa que não tem nada de Deus, porque nesse caso Moisés era a boca de Deus, mas mesmo assim, o conselho foi errado. E aí quando eles foram lá espiar a terra, 10 dos 12 desesperaram o povo. Disseram assim, ó, a terra realmente é boa, só que lá é impossível de entrar, porque estão os Enaquins, os Anaquins, os gigantes, os inimigos estão lá, e o povo desesperou e achou que não ia entrar. Espera aí, o mesmo povo que viu o mar abrir, o mesmo povo que viu pragas caírem lá na cabeça de Faraó, agora está duvidando que vai entrar na terra, já estando do lado dela. Só Josué e Caleb, dos 12, porque Josué e Caleb estavam no meio dos 12, disseram, se Deus se agradar de nós vamos entrar na terra. Nós vamos vencer os inimigos como se eles fossem um pedaço de pão. Vamos devorar eles como se fosse um pão, que você não faz força para devorar. Mas mesmo assim o povo se desesperou. Aí começa a saga. O povo que desespera é o povo que vai ficar perdido agora, 40 anos rodando e nunca chega a lugar nenhum, e morre no deserto. Morre. Mas Josué e Caleb, que creram, que tinham um espírito diferente, eles entraram na terra. Josué e Caleb disseram assim, eu tinha 40 anos, quando Deus prometeu a terra. Caleb falou, eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. E a minha força ainda é a mesma, tanto para ir quanto para voltar, tanto para tomar posse, como para não tomar, é a mesma de quando eu tinha 40 anos. Ele está dizendo assim, eu não me cansei, eu não duvidei. E ele vai tomar posse. Deus está falando comigo e com você, que esse mês de dezembro vai acontecer a colheita, tal como ele fez Isaac colher no mesmo ano e ficar riquíssimo, numa terra que nem era dele. Deus não se limita a prazo, a dia, a ano, a feriado. Deus é Deus. Eu posso colher ainda esse ano que eu não colhi o ano inteiro. Eu posso receber ainda esse ano que eu não recebi o ano inteiro. Mas para isso acontecer, eu tenho que perguntar para Deus assim, Deus, qual é a minha semente? Eu não posso errar na plantação, eu não posso errar no altar, porque se eu erro no altar, eu vou errar lá fora. Se eu erro no altar, eu vou errar nas decisões lá fora. Mas se eu acerto no altar, eu vou acertar lá fora. Se eu agrado a Deus, se Deus se agradar de mim, os inimigos, os problemas serão devorados. Se Deus se agradar da minha fé, os inimigos serão devorados, os problemas serão devorados. Então, ó Deus, o que o Senhor quer que eu plante? Cada um precisa fazer essa pergunta. Enquanto eu estou pregando, cada um precisa falar, Deus, e aí? Porque para um, Deus fala de uma maneira, para outro de outra. E Deus sempre especificou na Bíblia. Tratando de altar, de sacrifício, Deus sempre especificou. Para Gideão, ele disse, eu quero o segundo boi de 7 anos, que é do seu pai. Para Abraão, eu quero Isaac, seu único filho, que você ama, a saber, Isaac. Que não é para errar. Para Elias, ele falou, pega o cordeiro macho de 1 ano sem defeito. E assim por diante. Então, para alguém Deus vai falar, é o voto do menor virá a ser 1000. Para outro Deus vai falar, é o salário. Para outro é a renda. Para outro é o que ele vai gerar. Eu não tenho nada, então eu vou gerar. Isaac venceu na cidade chamada Gerar. Eu vou gerar, vou vender alguma coisa, eu vou gerar, eu vou fazer além, mas eu vou plantar. Eu não estou pedindo para você ajudar a igreja, não. A sua oferta, seu dízimo, seu voto vai ajudar. Mas o propósito da campanha é mudar a tua vida. Não é você dar uma boa oferta, não. É você colocar no altar o que Deus está falando. E para cada um ele fala. Para cada um ele toca. A carne na hora vai dizer, não, isso não.
Aí você já sabe que é por ali. Porque o diabo sabe que se você acerta no altar, a colheita vai chegar. Como Deus vai mudar a minha vida, bispo? Como que Ele vai prosperar? Como que Ele vai abençoar? Como é com Ele? Ele é Deus. Eu tenho que me preocupar o que eu tenho que fazer. Ô bispo, eu acho que isso aí é para roubar meu dinheiro, é para me enganar. Então eu não estou pregando para você. Estou pregando para quem crê. Milagre não é para quem quer, é para quem crê. Assim como nós estamos falando que vai acontecer a colheita, essa colheita também abrange tudo, o espiritual. Porque se na hora de vir para o altar, obedecer, eu me canso, eu desanimo, eu me apego a dinheiro que é papel, como eu posso crer no espiritual? Cada um precisa se autoavaliar. Cada um precisa verificar se você não está já tomando burdoada dos amalequitas. Você ficou para trás. E os amalequitas estão enchendo a tua cabeça. Dizendo, não foi até agora, não é agora que vai. Não venceu até agora, não é agora que vence. Não mudou até agora, não é agora que muda. E aí você está deixando de crer na herança. No domingo que vem, você que vai gerar, vai juntar, vai preparar, você vai trazer o seu voto no domingo. Ô bispo, e se eu lutar até o último minuto e no domingo eu não conseguir? Você consegue no outro. Mas você não vai ficar para trás. Ô bispo, eu já tenho aquilo que Deus está me pedindo, aquilo que vai ser a minha semente, aquilo que vai ser a minha oferta de sacrifício. Eu já posso entregar? Pode. Eu já posso fazer? Deve. Vou transferir para a conta da igreja, vou amanhã aqui é feriado, mas nos outros lugares não. Vou amanhã no banco, já vou fazer meu voto. Vai só, age e ser forte. A colheita vai chegar. Se já não chegou, vai chegar. Cabe cada um a compreender o que Deus está fazendo ou falando com você. O diabo trabalha nos extremos. Você vê que tudo que é extremo é pecado. Tudo. Comer é pecado? Comer é pecado? Mas glutonaria é. É o extremo. Ser extremista. Por isso que a Bíblia, o tempo inteiro, de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina a ter uma fé racional. O homem que lê a Bíblia sem Deus, sem o Espírito de Deus, fica maluco. As maiores guerras que nós tivemos foram pessoas que liam a Bíblia sem Deus. Um Hitler da vida. As maiores guerras que nós tivemos eram pessoas que queriam interpretar do jeito delas, não conforme o Espírito Santo orienta. Uma pessoa que lê a Bíblia sem Deus, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, ela começa a empregar regras na vida dos outros. Ela começa a colocar regras na vida dos outros. A pessoa que lê sem ser guiada por Deus, ela começa a criar doutrinas. Ela começa a dizer, Deus não gosta disso. Você nem sabe o que Deus gosta. Quem é você para falar o que Ele gosta, o que Ele não gosta? Você começa a colocar regras da sua cabeça. Porque o que Ele ensina, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, está na Bíblia. É simples. Não é misterioso, não está em mistério, que eu tenho que ficar fazendo matemática para saber o que Ele quer. Não, ele é simples. As pessoas que complicam. Sim ou não? Porque elas querem interpretar de acordo com o que ela quer. De acordo com o que ela concorda. O que ela não concorda, aí ela quer dizer que Deus não gosta daquilo. O que ela não concorda, ela quer dizer que Deus não falou aquilo. O que ela não concorda, ela quer dizer que Deus não orientou aquilo. Então cabe a cada um a se avaliar. Você crê que esse mês de dezembro você pode colher o que você não colheu o ano inteiro? Quem crê? Quem crê? Planta. Ô bispo, eu estou cheio de problemas. É para você.
Ô bispo, eu estou cheio de compromissos. É para você. A campanha não é para quem está a mil maravilhas. É justamente para você, que vai ter que tirar forças da fraqueza. Que vai ter que deixar de contar com o que tem para contar com o altar. Então, se você crê que Deus está te chamando, é só você falar, eis-me aqui, Senhor. Mas, ô bispo, eu nem sei ainda como que eu vou fazer para conseguir o meu voto. Claro, você nem entrou. Você nem entrou na campanha, como que você vai ouvir a voz de Deus? Como que Deus vai conseguir falar com você? Entra. Pega o seu envelope, ó Deus, eu vou semear. Eu nem sei o quê. Alguns já sabem, porque Deus vai lá e toca e fala. E aí quando Deus toca e fala o que Ele está chamando você para sacrificar, se você não assume, não diz assim, ó, estou dentro, eu topo. Você mesmo fica remoendo aquilo. Deus me chamou para fazer o voto do menor virar a ser 1.000. Aí eu falo assim, não, eu acho que eu vou dar uma oferta de 500. Deus me chamou para dar 1.000. Acho que eu vou fazer 500, porque 500 é uma boa oferta. Aí daqui meia hora eu estou na minha cabeça de novo assim, será que, não, eu vou fazer com 500, mas eu não tenho paz. Eu não sinto paz. Porque Deus me chamou para fazer o 1.000. Aí eu fico tentando negociar. Não, eu vou fazer 500, porque 500 é uma boa oferta. Eu não sinto paz. Toda hora, madrugada, Deus está me lembrando. Na hora que eu falo, quer saber? Não é por causa de 500 reais que eu vou perder a bênção, não. Eu vou fazer. Deus, não vou nem fazer 1.000, não. Eu vou fazer nem que for 1.100, nem que for 1.010, nem que seja 10 reais a mais do que o Senhor falou, mas eu vou fazer. Na hora que eu assumo isso, eu sinto paz. A paz é Deus avalizando, é Deus falando, está vendo? Sou eu que estou te chamando. Sou eu. Eu estou falando isso porque às vezes você está enfrentando um conflito com você mesmo. Você está brigando com você mesmo. Experimenta falar, Deus, eu vou fazer o que o Senhor está falando para eu fazer, para você ver se você não sente paz. É Deus falando, é isso aí. Você vai abrir mão disso, daquilo, só que aquilo que você vai plantar vai voltar multiplicado. O altar não toma, o altar devolve multiplicado. Então, se você crê, faça. Faça. Mesmo cansado, faça. Mesmo cansado, faça. Você vai alcançar a herança. Sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os olhos. Não fala nada, só fecha os olhos. Meu Deus, em o nome de Jesus, o Senhor está agora na frente de cada uma dessas pessoas. Confirma dentro dela essa campanha da colheita. Faz ela entender que não sou eu, o bispo Formigônio, o homem que está falando. Faz ela entender que é o Senhor. Porque se ela fizer ou não, para mim, para o homem, para mim, não muda nada. Mas se ela fizer a sua vontade, se ela obedecer a tua voz, a colheita vai ser extraordinária. O Senhor só conseguiu abençoar Isaac de maneira que ele colhesse 100 por 1, 100 vezes mais, porque ele obedeceu a tua voz. Eu profetizo e determino que esse mês de dezembro seja o mês da colheita extraordinária. Que essa pessoa receba 100 vezes mais a renda, 100 vezes mais a venda, 100 vezes mais o salário, 100 vezes mais em saúde, em paz, 100 vezes mais em amor, 100 vezes mais em união na família, que ela receba 100 vezes mais. Que aconteça na vida do teu povo o que aconteceu com Isaac, meu Deus, naquele dia. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa compreenda que a semente no teu altar, seguida de obediência, produzirá uma colheita extraordinária. Então dê força, ânimo, coragem para ela semear. Que ela ouça a tua voz.
Eu sei que tem pessoas aqui que até na madrugada o Senhor está falando com ela. Quando ela acorda, está o Senhor falando na mente dela, a semente dela. Então que ela tenha forças para obedecer. Que nesse momento que ela está decidida a obedecer, que ela receba o teu espírito. Que ela receba a paz. Nesse momento que você diz, ó Deus, eu estou dentro, eu vou fazer esse voto, eu vou plantar. Nesse momento você recebe paz. Nesse momento Deus providencia a colheita. Deus providencia o milagre. Você que vai semear, você que já tem o voto, ou vai pegar o voto, você que está virtualmente, você não vai pegar um envelope, porque não tem como esticar a mão e pegar, mas você já está dentro. Você vai transferir o seu propósito para as contas da igreja, na hora que você tem o seu voto, vai mandar no nosso WhatsApp dizendo, está aí o meu voto, coloca aí no clamor o meu nome. Você que está aqui e vai fazer o voto, vai pegar o envelope, você vai sair do seu lugar, vai pegar aqui na minha mão, eu vou encostar a minha cabeça na tua. Deus tirou do espírito que estava em Moisés e passou para mais 70. Eu vou encostar a minha cabeça na tua e pela fé, o Espírito de Deus, sabedoria divina, vai entrar em você. Você que está virtualmente e vai fazer o voto, pela fé, vai aí próximo da sua tela, encosta a sua cabeça, como se você estivesse encostando na minha. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito da colheita, penetra na sua mente, penetra na tua vida, o Espírito da sabedoria entra em você.